senador Everton, demais senadores, demais colegas, advogados, em especial presidente Shaiman, presidente Lilian, toda Clarice, os demais que aqui se encontram e que nos assistem. De fato, o que foi dito anteriormente, em alguns questionamentos, de fato é o que causa, sim, a inquietação dos gestores públicos, em especial no que tange a autonomia, a questão orçamentária, os gastos, a garantia, obviamente, da advocacia, que quer, de forma mais segura, ter essa manutenção, essa garantia da manutenção dos seus contratos, e, para além disso, obviamente, a valorização da advocacia municipalista. De fato, a criação, isso aqui é um avanço, e chegamos a esse ponto após diversos debates e reuniões de forma conjunta, de forma sempre amistosa, com a NPM, sua presidência, inicialmente com o então presidente Gustavo, posteriormente com a presidente Lília, tendo a solicitação, à época, do presidente Simonetti, Pedro Simonetti, nosso Conselho Federal, mas temos continuidade nesse diálogo. E chegamos a um possível consenso, mas ainda assim se vê a dificuldade, claro, e a inquietação que isso gera por termos a necessidade de forma pontual, garantir aos gestores, inicialmente aos gestores públicos, e aí, quando se fala em um corte populacional, essa questão dos 60 mil habitantes, né, pode-se dizer que temos 90% da população inserida, dos municípios, né, que estão inseridos nesse corte populacional, e, sem sombra de dúvida, mais de 50% desses municípios já possuem procuradores devidamente concursados, exercendo os cargos, e em nada obsta a continuidade da contratação de forma conjunta, de forma solidária dos contratos com os advogados, com as sociedades de advogados. Isso não só no estado da Paraíba, e aqui como no momento representando como presidente da Associação Paraibana da Advocacia Municipalista, que foi a primeira associação fundada no Brasil, né, a defender, e especificamente a defender a advocacia municipalista. Então, desde a época, fui o primeiro presidente e veio agora o terceiro mandato. Então, através da associação, trouxemos inicialmente o tema que nos era muito caro à época, que era a contratação, que era a tentativa de criminalização da contratação dos advogados. E, através de esforço conjunto, tivemos a Lei 14.039 de 2020, que veio abraçar a possibilidade de contratação dos advogados municipalistas. Todavia, e aí falo por experiência também de causa, não só pelo estado da Paraíba, mas também em outros estados que conheço, que o concurso público para a contratação de procuradores, eu acho que antecede, inclusive, a necessidade de valorização de termos, a garantia da possibilidade de um pagamento justo, de um pagamento que possa ser arcado pelo erário, porque de que adianta? E aí eu vou dizer alguns exemplos de procuradores municipais que ganham R$ 1.500, ganham um salário mínimo. E não é porque o gestor não queira pagar mais, é porque simplesmente não tem recursos para isso. Não há recurso. Então, tivemos concursos, não só na Paraíba, tivemos concursos, sim, alguns de nós, inclusive a nossa seccional, tentou anular, porque era para pagar o salário de R$ 1.500, o salário mínimo. E digo mais, não faltaram candidatos a querer concorrer. Mas isso é valorizar a carreira? Afinal, aqui que eu saiba, todos nós somos advocacia. A NPM,
a ABAN, representante do presidente da ABAN, enfim, independente de funções, todos somos advocacia, todos aqui. Então, unicamente pensar em um concurso, sim, importante, é um avanço que temos aqui, a possibilidade, sim, vejo de outra forma, temos a garantia de, primeiro, que o gestor público tenha essa sua autonomia garantida. E aqui, salvo engano, senador Everton, a emenda de Vossa Excelência, né, já trata do tema, inclusive, né, salvo engano, aqui quando coloca que o artigo 3º, o disposto neste artigo não prejudica as atribuições conferidas aos chefes do Poder Executivo por esta Constituição Federal, nos termos do seu artigo 125, parágrafo 2º, pelas Constituições estaduais. E o 132A, também emenda de Vossa Excelência, que aos titulares dos cargos efetivos de representação, consultoria e assessoramento a órgãos ou entidades públicas admitidos sempre mediante concurso público são assegurados, obviamente, todos os direitos e deveres funcionais e garantias da advocacia. Então, pela leitura, vê-se já que esse aspecto de ter garantido ao gestor seu poder, vamos dizer, por assim dizer, poder discricionário, e aí concordo também com o que foi dito anteriormente, temos um artigo 3º da proposta original que remete e deixa muito ao poder de análise, como por assim dizer, futura dos órgãos ministeriais. E sabemos o quanto sofremos na época, quando dependíamos do que seria, que foi diversas vezes debatido, a questão da singularidade para a contratação dos advogados. E aí, sempre as questões e as ações contra os advogados dependiam do que seria o critério de singularidade, que obviamente é subjetivo. E o artigo 3º, quando remonta que a emenda constitucional produz efeitos imediatos, né, em relação aos municípios que já tenham atendido às disposições contidas, enfim, isso é algo que, particularmente, e também em representação à nossa categoria, entendo que causaria também uma possível conturbação, por ser de um entendimento de que a remeter ao caput estaria restringindo de imediato, inclusive 15 segundos. Aqueles municípios com até 60 mil habitantes, a impossibilidade de contratação de advogados. Poderia, sim, remeter a essa interpretação, o que, obviamente, estaria totalmente em desacordo e que, obviamente, não seria de nosso, modo algum, nosso agrado nesse sentido. Então, inicialmente, senhor presidente, demais membros dessa mesa e aqui participantes dessa audiência pública, são essas as considerações que trazemos para colocar em debate. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marco Aurélio. Eu já passo imediatamente aqui a palavra à senhora Clarice Costa Calisto, secretária-geral da Consultoria da Advocacia Geral da União.